O Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos citar, repete com o freio. Espírito Santo, inspirai-me. Espírito Santo, inspirai-me. Amor de Deus, consumi-me. Amor de Deus, consumi-me. Ao bom caminho conduzi-me. Ao bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Com Jesus abençoai-me. Com Jesus abençoai-me. De todo mal. De todo mal. De todo perigo. De todo perigo. De todo engano. De todo engano. Resguardai-me. Resguardai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, entramos de fato nesse grande retiro quaresmal de 40 dias que iniciamos já na quarta-feira de cinza. E hoje nos mostra Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás, para desarmar as suas armadilhas e vencer, que nós podemos assim vencer todas as nossas tentações. Em primeiro lugar, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos conduza para o deserto. Na verdade, nossa verdadeira experiência com o Espírito Santo nos leva para o deserto, para o caminho de purificação, para o caminho de conversão. Eu conheci muitas pessoas que fizeram experiências maravilhosas com o Espírito Santo, mas só ficou no sentimentalismo, só ficou na euforia, só ficou na pele, só ficou na experiência sensível. E quando o Espírito quis levar para o deserto, para uma noite escura, para uma provação, desistiu, abandonou. Essa pessoa nunca teve uma verdadeira experiência com o Espírito Santo. Porque a experiência autêntica é passar pelo deserto. Então Deus quer levar eu e você para o deserto. E o que significa o deserto, irmãos e irmãs? Deserto é o lugar da hora do silêncio. Deserto é o lugar da oração. Deserto é o lugar que Deus nos priva de todas as nossas comodidades. No deserto não tem uma árvore, uma sombra para mim se esconder, para mim ter uma vida suave. No deserto nós encontramos também os animais peçonhentos, o calor do dia. E é no deserto que Deus quer de fato que nós nos purificamos. Porque no deserto é o lugar que nós vamos nos conhecer, nos encontrar conosco mesmo. Mas o que nós temos dificuldade de ir para o deserto? E deserto é sinônimo de silêncio, deserto é sinônimo de recolhimento. Nós temos dificuldade, porque nós temos dificuldade de silenciarmos, porque nós não queremos nos confrontar conosco mesmo. Tem um filósofo que é muito bom, chamado Pascal. Ele tem um princípio filosófico, o divertimento. O que é o divertimento? O divertimento. O ser humano não consegue estar sós consigo, fechado no teu quarto. Ele tem que sair do teu quarto para buscar divertimento, ou seja, para fugir. Eu acho que esse não é menos ruído no som, né? Então ele tem que fugir de si mesmo, então ele tem que buscar divertimento, porque ele não quer se deparar consigo. Ele não quer se deparar com a sua verdade. Ele não quer se deparar com as suas fraquezas. Então tem que buscar contentamentos. Eu tenho que buscar divertimento. Hoje não é isso, gente. Hoje eu não me escondo debaixo de uma árvore. Hoje eu me escondo na luz do meu celular. Então tem que estar conectado, tem que estar envolvido, tem que estar no funk, tem que estar no barulho, tem que estar divertido. Eu não consigo silenciar. É a ditadura do ruído, do barulho, porque o ser humano quer fugir de si mesmo.
E o deserto faz com que nós nos encontramos conosco mesmo. Nós temos que deixar que o Espírito nos leve para isso. Senão, irmãos, nós vamos viver uma vida superficial. Uma vida aparentemente boa, mas sem profundidade, sem raiz. Então não tenha medo de deixar o Espírito Santo te levar para o deserto. E o deserto, nós temos 2 encontros no deserto. E o deserto aqui remete o povo de Israel, que Deus tira do Egito, e Deus leva para o Egito, para o deserto. Deus tira do Egito e leva para o deserto. É a minha segunda missa, desculpa, de reunião. Para que o povo pudesse passar pelo caminho de purificação, de santificação. Mas não só isso, o deserto também, segundo o contexto bíblico, é o lugar do encontro com Deus. Então no deserto eu vou ter meu primeiro encontro. Com quem? Comigo mesmo. E como eu falei no começo dessa homilia, lá eu não vou ter fugas, lá eu não vou ter compensações, lá eu vou me deparar com talvez os animais peçonhentos que estão no meu coração, lá eu vou me deparar com os meus demônios. Saber que nós temos 7 demônios dentro de nós? Eu não estou aprofundando, tá? Os 7 demônios são 7 pecados capitais. Segundo Santo Antão, o pai do monaquismo, junto com São Bento, eles foram para o deserto, e no deserto eles eram tentados pelos 7 pecados capitais, e eles denominaram que são os demônios interiores: o orgulho, a mãe de todos. Capitais, pecados capitais vem de os pecados de cabeça, aqueles que acarretam os pecados: a luxúria, a preguiça, a avareza, a inveja, a tristeza, é um pecado, e tantos outros. Então no deserto vamos encontrar com isso tudo. E às vezes nós não queremos nos encontrar com isso, gente. E nós vamos percebendo que é no silêncio, é no deserto, no recolhimento, que de fato eu me encontrando comigo, eu também vou me encontrar com Deus. Jesus no deserto aqui, ele está sendo tentado. Jesus está sendo privado de tudo. Lógico, Jesus não tem pecado, mas a humanidade de Cristo sofre na carne a privação. Então no deserto, no nosso silêncio, nas nossas noites, nós vamos encontrar isso tudo dentro de nós, irmãos. Mas nós não devemos nos assustar, nós devemos o quê? Nos encontrar conosco mesmo e entender quem nós somos. De fato, eu sou pecador. De fato, eu preciso passar por um caminho de purificação, assim como o povo de Israel, que viveu 40 anos no deserto, por isso 40 dias, porque o povo de Israel era necessário passar por um caminho de purificação, renunciar os falsos ídolos, os falsos deuses. Aquele povo é um povo de cabeça dura. Deus fazia milagres, Deus abria o mar vermelho, Deus colocava a nuvem luminosa, mas o povo murmurava, o povo fazia ídolos. Então o deserto é esse lugar de purificação dos nossos pecados. O que Deus quer nos purificar, irmãos e irmãs, nesta quaresma? Quais os nossos pecados que Deus quer extirpar de nós? Mas para isso eu tenho que entrar e permanecer no deserto. Mesmo se eu me encontro sem apoio, sem privação, mas eu vou encontrar a graça de Deus e eu vou encontrar o Espírito Santo na minha vida. Então, se você tiver o Espírito Santo, você vai encontrar o deserto, você vai se encontrar com você, mas você vai ser o segundo encontro com Deus, como o povo de Israel, como Moisés, que fica 40 dias no Monte Sinai, como Elias, que fica 40 dias no Monte Horebe contemplando a face de Deus. Então, graças a Deus, irmãos, nós não nos encontramos só conosco mesmo, nós já estávamos perdidos. Nós nos encontramos com a presença de Deus. Então, deixa que o Espírito Santo faça que você também se encontre com Deus nesse deserto. Essas duas realidades, como diz
Oséias capítulo 2, versículo 14: te conduzirei ao deserto e lá falarei ao teu coração. Olha que bonito essa. Então, início, irmãos e irmãs, a quaresma tem que ser para isso. Por isso, sai da ditadura do ruído, do barulho, sai das tuas fugas. Uma boa meditação para você. Quais são as tuas fugas? Quais são as tuas compensações? É como alguém que bebe, né? A pessoa está sobra, quando ela bebe um copo, ela bebe 2, 3, ela quer compensar daquela bebida, porque é uma fuga. Alguns é na pornografia, alguns é no jogo, alguns é no celular, alguns é numa vida superficial da internet. São fugas. Deixa Deus te purificar dessas fugas, para você encontro contigo, encontro com Deus. E o que nós vamos encontrar no deserto? A tentação. Diz São Tiago, capítulo 1, versículo 12: Deus não tenta ninguém. Deus não é compatível com o mal, irmãos e irmãs. Então, a tentação faz parte da nossa vida, deve ser a parte sempre da nossa vida. 40, o que significa 40 na Sagrada Escritura? 40 é o tempo da nossa existência humana. Jesus é tentado não apenas 40 dias. Jesus, se a gente olhar no Evangelho de São Marcos, ele é tentado em todo momento. Na verdade, do nascimento, Jesus já foi tentado. Quiseram matar ele. Do nascimento à morte de Jesus, ele sofre a tentação. Então, toda a nossa existência, irmãos e irmãs, vamos passar pela tentação. E não tem como querer ficar em cima do muro. Então eu vou ficar em cima do muro, feio. Quem está em cima do muro já está abraçado com o capeta, com Satanás. Você está abraçado com Jesus ou com Satanás? Tem ninguém em cima do muro aqui, não? Se alguém estiver em cima do muro, está de braço dado com o demônio, hein? Porque a tentação é como uma rã, um sapo. Como é a tentação, gente? Deixa eu ver se o seu rindo para aqui embaixo. Eu vou terminar, não vou prolongar muito não. É como o sapo, a tentação é assim. Eu pego uma perereca, uma rã, eu coloco ela numa água quente, numa panela, ligo o fogo baixinho. A rã está lá, ó, nadando, se deliciando. Quando elas menos perceber, ela foi cozida, frita, morta, queimada. A tentação é assim, meus irmãos. Então quem está em cima do muro, talvez está com essa rã, na água morna, na vida morna. Eu estou com Deus, eu estou com o mundo, eu estou aqui, eu estou acolá, eu estou ali compactando nas ocasiões de pecado. Cuidado. Quando você menos perceber, filho, a tentação já nos veio. E é sutil a tentação. A gente não, quando a gente vê, a gente caiu. Não é assim, gente, quando a gente cai em pecado? Quando a gente caiu, é como uma perereca lá na água quente. Cuidado com a tentação. Mas a tentação vai fazer de cada um de nós pessoas fortes. O que sabe aquele que não é tentado? Então, em cada tentação, nós vamos receber uma coroa de glória. Cada tentação que a gente fez, cada luta espiritual, Deus vai colocar uma coroa de glória na nossa vida. Então, a tentação é isso. Quais são as fontes da tentação? Primeiro, Satanás. O que significa Satanás? Segundo São Marcos, ele colocou Satanás, ele poderia colocar diabo, demônio. Satanás, em hebraico, significa aquele que se opõe à vontade de Deus. Então, Satanás sempre vai ser aquele que vai se opor a tudo que Deus quer. Ele está querendo se opor, se colocar no meio de Jesus, entre a vontade de Deus e Jesus. Entenda isso. Tudo aquilo na tua vida que se opõe à vontade de Deus, pode ter certeza, é Satanás que está ali. Aquilo que Deus quer na tua vida, o caminho de oração, um caminho de santidade, a perseverança na comunidade, a fidelidade a Deus. O demônio, ele quer nos tirar, gente, sempre vai ser assim. Ele é a serpente do Gênesis, ele se opôs entre Deus e Adão e Eva, como obstáculo. E ele está se opondo diante de Jesus,
para que Jesus não pudesse fazer a vontade de Deus. Então a primeira fonte de tentação vai ser sempre o demônio. Na tua família, no teu casamento, como que está? Então cuidado, irmãos, com isso. Sempre vai ser, ele é como um obstáculo para o demônio. Ele é um obstáculo. Por isso que você na tua vida espiritual, você encontra toda dificuldade. Você encontra muito obstáculo para rezar, para se confessar, para estar na graça, para ser fiel na missa, para ser fiel no casamento. Porque há muitos obstáculos, oposições. O inimigo é o primeiro autor disso. Cuidado. Segunda fonte de tentação é o mundo. O mundo para mim é como o rio, gente. Eu aprendi a nadar no brejo. Eu sou pobre, né? Pobre é assim, pobre não estava na piscina, né? Aula de piscina. Eu nadei até no Rio Dourados, onde eu moro. Onde tem jacaré, tem raia, tem sucuri de 5 metros. O mundo é a mesma coisa. Porque o rio ele tem uma correnteza forte. O mundo quer nos arrastar para o abismo. Quantas pessoas abandonam a Deus por causa do mundo? Porque o mundo é mais atrativo, não é? O mundo promete muitas coisas fáceis. E eu deixo Jesus, eu deixo a minha igreja, eu deixo a Eucaristia, uma vida na graça para me sujar no mundo, porque o mundo é forte, né? Carnaval, quantas pessoas foi na correnteza do mundo, gente? Quantas pessoas? Então, cuidado. Porque para quem não está firme em Jesus, para quem não está com o Espírito Santo, facilmente se deixa se arrastar pelas coisas do mundo. Eu conheço, quantas pessoas eu conheço? Quantos jovens deixam de ser levados pela correnteza do mundo? A terceira fonte de tentação é a nossa carne, gente. Na verdade, nós somos nossos piores inimigos, sabia? Nós temos os nossos pontos fracos, nós temos as nossas paixões. Como eu falei, nós temos os 7 pecados capitais em nós. Em cada pessoa, esse pecado é mais forte, essa tendência é mais forte, conforme o seu temperamento. E a gente, muitas vezes, nós percebemos a nossa fraqueza. Então nós somos fonte de tentação, porque em nós existe a concupiscência. Como eu já falei para vocês, assim como no mundo físico, existe a intergravidade. Se eu soltar esse microfone, vai cair para baixo. Em nós há uma força da concupiscência que nos leva para baixo. Então o que o demônio faz com isso? O demônio ele conhece o nosso ponto fraco, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Ele sabe que o mundo é forte, então ele é muito esperto. Então ele percebeu a fraqueza, ele vai ressuscitar a tentação. Aquela imagem, aquela sugestão que vocês tiveram no ouvido. Então ele aproveita do mundo, ele aproveita da nossa fragilidade. Porém, quem peca é eu e é você. Aí nós não podemos colocar a culpa no demônio. Nós pecamos, nós escolhemos, mas nós temos esses 3 inimigos dentro de nós. E se chama essa tentação muito forte. Se Jesus foi tentado, imagine você, gente. E agora, quais os meios para a gente sair da tentação para não terminar essa homilia? Sendo bem sintético e objetivo, não demora muito. Primeiro, irmãos e irmãs, o que Jesus falou no Getsemane: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é. Primeira coisa para a gente vencer as tentações, a vigilância. Então, uma pessoa vigilante, o que o vigia faz? O vigia não pode dormir, né, gente? É uma pessoa acordada, desperta, uma pessoa sóbria. Você está desperto na fé ou você está dormindo? Ou você está sonolento? Ou você trata a tua fé como qualquer coisa? Você está dormindo ou acordado na fé? Então, está desperto, está vigilante. É estar atento à ação do inimigo.
Seja com você pessoalmente, seja na tua família, seja no teu casamento, irmãos. Mas diz São Paulo que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos do mal, espalhados no mundo, nos ares. Então nós temos que entender que essa luta espiritual e essa vigilância é a primeira atitude para nós vencermos toda a tentação do demônio e o nosso pecado. A segunda arma para a gente vencer a tentação, a oração. Jesus, ele estava jejuando e orando ao Pai. Quando nós oramos, irmãos, nós subtraindo a nossa alma para Deus. E a melhor forma da gente vencer a tentação sempre será a oração. Você é tentado no adultério. Você é tentado a roubar do seu trabalho, ser ganancioso. Você está sendo tentado contra a pureza. Você é tentado pela vaidade, pelo orgulho. Reza, joelho no chão. Quando vem aquele primeiro pensamento que você pensa que é teu, aquela vozinha suave, para que rezar tanto? Estou indo muito para a missa. Sabe essas coisinhas assim? Para que ser tão fiel? Ninguém está vendo isso. No matrimônio, vem aquela tentação. E na hora da tentação, na hora da crise do matrimônio, o chifrudo vai colocar uma mulher para te tentar. Porque na tentação é como uma miragem, gente. Você está na crise do matrimônio, e na crise a gente não consegue ver as coisas bem, né? A gente vê tudo, só vê o que não presta. Aí o encardito coloca uma pessoa, coloca aquela mulher simpática, aquela mulher bela, ou aquele homem, e você ali vai com uma perereca na água, né? Aí vai vir, você vai começar a dialogar nos seus pensamentos. Nossa, olha meu marido, olha quanto tempo, olha minha esposa. A tentação, a gente está caindo na tentação, então cuidado. Isso em todas as situações, gente. Você pensa que o pensamento é teu. Esse pensamento em grego é logismos, é a primeira imagem, a primeira tentação. E se você namorar com aquele pensamento, se dialogar com a tentação, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Aí depois é uma mensagenzinha no celular, não é? Depois você vai, daqui a pouco, caiu no adultério. Mas começou com aquele primeiro pensamento, aquela primeira sugestão. Então, gente, a oração ajuda a gente a combater isso. Uma pessoa que reza, uma pessoa alerta. Ela tem um discernimento espiritual, ela tem aquele tato espiritual, ela percebe, né? Ela percebe o rabo de Satanás, a fumaça de Satanás. Eu parei de fumar assim. Você está rezando? Você está desperto na forma? É hora de despertar. Segunda arma, a oração. Qual seria a terceira arma para vencermos a tentação? O jejum. Jesus está jejuando. Quarta-feira é jejum obrigatório, hein? Fizeram jejum, é obrigatório, hein? Quem tem 70 anos para cima não é obrigado a fazer. Criança também não. Mas de 14 até os 59 anos é jejum. As criancinhas você pode fazer também o jejum. Eu não vou comer sexta-feira 12, por amor a Jesus. Né? Eu não vou comer aquela carne, por amor a Jesus. O jejum de Jesus, que tem demônio na nossa vida, que só é expulso pelo jejum e pela oração. Talvez o teu matrimônio precise de jejum, não é? A tua família é tempo de jejuar, mortificar, gente, a nossa carne. Não é morrer de fome, ficar aí com dor de cabeça, não. Jejum, eu vou me privar de uma refeição. Em vez de eu almoçar, vou tomar uma sopa. Ou eu trabalho durante o dia, vou almoçar no outro dia, tomar um café reforçado. À noite eu vou tomar uma sopinha. Mas é necessário o jejum. Porque o jejum tem um poder espiritual para nós externar a ação do demônio na nossa vida. Todos nós. Então a carne é fraca, a carne vai sentir fome, sim, tontura. Eu nem tomei café hoje, eu tomei um pretinho, estou tonto aqui cansado. Mas nós precisamos, irmãos e irmãs. Você
quer vencer o demônio como? Comendo igual um porco, uma leitoa? É tempo de jejum. Então vamos jejuar para vencer o mal. Quarta arma para a gente vencer o demônio é a palavra de Deus. Jesus venceu o demônio no deserto pela palavra de Deus. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Você pode ouvir todos os youtubers famosos, todas as pregações, você pode ouvir, mas nós precisamos, eu e você, pessoalmente, pegue a palavra de Deus. 10 minutos, gente, 10 minutos é difícil. Eu li a palavra. Escolha o Evangelho de São Marcos, é 16 capítulos, e ali todo dia 10 minutos. É você, desliga o pedido do celular. É você a palavra, escute, reze, escute, silencia, pede o Espírito Santo. Deus vai falar no teu coração, você vai sentir o alimento espiritual da palavra de Deus. Deus vai dar uma noção, um discernimento, e a palavra de Deus vai ser para você como uma espada, para você cortar as garras do demônio na tua vida. É triste, irmãos e irmãs, que nós católicos somos flechados com a palavra de Deus. Não é para ficar lá no Salmo 23, no Salmo 91, isso é superstição. Nós temos que trazer a palavra de Deus no nosso coração, mas na nossa vida, lá no teu quarto, tem que ter lá um criado mudo, coloca a palavra de Deus, leia. O meu propósito esse ano é o que? Ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu estou terminando, já estou no livro do Levítico. Eu preciso, antes de dormir, mesmo que eu estou cansado, coloco lá, leio um capítulo ali, vai já trabalhar no meu inconsciente a palavra de Deus. Então, desperte o teu coração pela palavra, para que você tenha um discernimento da sabedoria para vencer todo o mal. Amém? Amém. Deu para entender, sim ou não? Sim. Então, que bom. O ministério consegue cantar uma música na hora? Ou não? Uma simples do Espírito Santo, sabe? Vem Espírito. Ficamos em pé então. Vem Espírito. Vem Espírito. Rapidinho esse momento, você curte. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais Isso, coloca o coração mais uma vez. viver. Vem Espírito. Vem Espírito. Coloca a mão na tua cabeça agora. Coloca a mão na tua cabeça. Ora no Espírito Santo, rapidamente. Se não sabe, canta essa música do Espírito. E peça ao Espírito Santo na tua mente. A nossa mente, nós muitas vezes é perturbada por tantos pensamentos ruins, por tantos pensamentos negativos. Talvez você tenha tentado muito nos teus pensamentos. Então vamos pedir agora essa canção, o Espírito Santo na nossa mente. Então cantemos, vem Espírito Santo sobre a nossa mente, junto com o ministério. Cantemos, com a mão na mente. Vem Espírito. Isso, canta igreja. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito. Vem Espírito.
da Santa Cruz. pelo sinal da Santa Meu Cruz, Deus, estou com fome, estou cansado. Pelo sinal da Santa a mão na boca. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, no coração dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.